Localizadas na costa da África, abraçadas pelo Oceano Atlântico, as Ilhas Canárias têm eterna primavera. Destino de milhões de turistas europeus, estas ilhas espanholas reservam muitas surpresas para quem se dedica a descobri-las. Com paisagens grandiosas e arquitetura tradicional e histórica, cidades e vilas pitorescas, mas também com as suas tradições vivas, marcadas por uma rica mistura de culturas. As ilhas foram formadas por atividade vulcânica, ainda presente, e os canários aprenderam a conviver com ela. Das areias escuras de Lanzarote às ravinas de La Gomera. Dos vulcões ativos de La Palma às margens tranquilas de Tenerife e Fuerteventura, embarcamos numa viagem a 5 das 7 Ilhas Canárias e descobrimos um arquipélago nascido do fogo e embalado pelo oceano. A menos de 2 horas de Madrid, as Ilhas Canárias integram a Macaronésia, englobando 4 arquipélagos vulcânicos. Visitaremos 5 das 7 principais Ilhas Canárias. Estão a 100 quilômetros da costa africana. A Ilha de La Palma. Os habitantes chamam-lhe Isla Bonita, a Ilha Bonita. A natureza foi generosa com esta pequena ilha de 700 quilômetros quadrados. La Palma está localizada no oeste do arquipélago e, com características ambientais únicas, foi designada como reserva da biosfera pela Unesco. Um dos locais naturais de La Palma fica no norte da ilha. A caldeira de Taburiente é uma espetacular depressão de 6 quilômetros de diâmetro. Em certos pontos, a parede íngreme eleva-se 2.000 metros acima do chão da caldeira. Essa imensa depressão é uma caldeira. Vulcanólogos a associam a um antigo estratovulcão que outrora cobriu completamente a zona há 500.000 anos. A explosão cataclísmica criou esta estrutura vulcânica gigante. As paredes alternam fluxos de lava e depósitos de cinzas. O magma ascendente fendeu as rochas ao abrir caminho. Hoje, estes diques cortam as encostas e, em certas áreas, formam cumes rochosos de dezenas de metros. O ponto mais alto da caldeira de Taburiente é o Miradouro Roque de Los Muchachos, a 2.400 metros de altitude. Devido à sua localização e altitude acima das nuvens, o local é um dos melhores para a observação astronômica noturna no hemisfério norte. Em 1985, foi instalado um complexo astrofísico com instrumentos europeus de ponta, como o Grande Telescópio Óptico Infravermelho no Observatório de Muchachos. O Roque de los Muchachos, entre suas imponentes paredes e cumes abruptos, causa vertigem, mas a vista é espetacular.
A atividade vulcânica em La Palma gerou paisagens naturais incríveis. Na costa oeste, uma é acessível a trilheiros. Aninhada no sopé de uma falésia imponente, uma aldeia abriga-se numa enorme cavidade que se abre para o oceano. Este é Poriz de Candelaria, que significa Porto Natural. Candelária é o nome da santa padroeira das Ilhas Canárias e desta gigantesca cavidade do mar e do céu que nela se reflete. O local, familiar aos aborígenes há muito, foi rapidamente usado por europeus de aldeias vizinhas. Nesta costa árida, o Poriz era a única ligação com o mundo exterior. É uma ligação marítima vital para os habitantes locais. As casas só surgiram no século XX. Hoje, a aldeia é um local de férias popular para a população local. La Palma é sem dúvida uma terra moldada por vulcões, com inúmeros vestígios de erupções passadas. Na ponta sul da ilha, perto de Fuencaliente, a lava recente evidencia a erupção de 1971 do vulcão Teneguía. A lava chegou à costa e formou plataformas, criando novas terras. Pouco depois, iniciaram o cultivo de bananas em estufas. Esta erupção não impactou a população local, pois a área era desabitada. Quarenta anos depois, La Palma enfrentou nova erupção. A 19 de setembro de 2021, sismos fortes anunciaram um novo evento vulcânico. A cordilheira de Cumbre Vieja despertou, e nem casas nem colheitas foram poupadas. Após 3 meses de intensa atividade, 1.200 hectares foram cobertos pela lava das encostas do vulcão. A erupção estromboliana durou 85 dias. Mais de 3.000 edifícios, incluindo casas, quintas, escolas e igrejas, foram destruídos pela lava e cinzas. 7.000 habitantes foram evacuados. Desta vez, La Palma pagou caro. Contudo, seus habitantes fatalistas não trocariam a ilha por nada. Aprenderam a viver e aceitar o perigo a todo o custo.
No outro lado da ilha, com sua atmosfera serena, Santa Cruz de La Palma é um refúgio de paz. Esta cidade costeira, agradável e elegante, é embalada pelos ventos alísios. Anexada à coroa espanhola no século XV, a cidade prosperou graças ao porto, situado na rota para as Américas. Importante entreposto, Santa Cruz de La Palma rivalizava com Sevilha e Antuérpia. Toda essa riqueza acumulada provocou inveja, resultando em vários ataques de piratas à cidade. Ainda são visíveis vestígios dos antigos sistemas defensivos, como o Real Castilho de Santa Catalina. Sua arquitetura militar é típica do século XVI. No centro da cidade, as fachadas renascentistas testemunham a prosperidade de Santa Cruz. Na Plaza de Espanha fica a Igreja de El Salvador. Há uma fonte de 1588. A Casa Monteverde de 1638. E o Palácio das Arcadas de 1553, atual Câmara Municipal, possui um notável teto em caixotões. A marginal dá para uma longa praia de areia preta. Na Avenida Marítima, há casas tradicionais com varandas de madeira esculpida, típicas das Ilhas Canárias. A 60 quilômetros a leste de La Palma, La Gomera é uma das ilhas menores do arquipélago. La Gomera foi moldada por um antigo vulcão submarino de 10 milhões de anos. A erosão fez o seu papel, desgastando, aplanando e cavando canais profundos chamados barrancos. São ravinas grandes e profundas que começam nas terras altas e chegam até a costa. Em La Gomera, as paisagens da ilha são muito acessíveis, de carro ou a pé. Perto do centro da ilha, há formações rochosas monumentais, Los Roques. Compostos por plugs vulcânicos gigantes, incluem o icônico Roque Agando. É um vestígio de uma antiga câmara magmática que não aflorou. Esta massa rochosa de 250 metros de altura emerge da floresta, marcando a entrada do Parque Nacional de Garajonay. Os ventos alísios nas terras altas da ilha formam a névoa diária que cobre a região. A umidade relativa nesta altitude sustenta uma floresta singular e notável, a Floresta de Louros. Esta floresta é das mais antigas do mundo. Uma relíquia pré-histórica do período terciário, que encontrou seu refúgio final aqui, a 1.200 metros de altitude. Parece emergir um ambiente bem peculiar deste subbosque. Será sua origem pré-histórica a causa disso? Olhando de perto, notamos que algumas plantas exibem gigantismo, como este dente de leão, com 2 metros de altura. O Parque Nacional de Garajonay protege uma das florestas mais raras do mundo, sendo Patrimônio Mundial da Unesco. La Gomera é muito montanhosa. Isso muito influenciou a mobilidade local.
Para mover-se melhor no terreno íngreme, os pastores ainda usam varas longas. O salto do pastor, ou canário, é parte do legado cultural das ilhas. Sua origem aborígene é provada por referências históricas. Essa tradição é praticada por homens, em La Gomera. Sebastián Mendoza é de Vale Gran Rey. Com os membros da associação Júria Tamonerque, ele pretende manter a tradição do salto do pastor. Esta vara é um instrumento de trabalho ou desporto dependendo de como a usamos. Aqui chamamos-lhe hastia. Outras ilhas têm um nome diferente. Também se chama lança ou garrote. Em muitos sítios também lhe chamam asta. Normalmente é feita de faia, freixo ou carvalho. Isto é o regatão. É feito de ferro, todo em ferro. Protege a parte de madeira da hastia quando esta entra em contato com as rochas. A altura varia. Pode ser de 3 metros, 30, 50, 60, até 4 metros ou mesmo 4,20, dependendo do local. Em La Palma, é bem longa devido às alturas da caldeira. As origens do salto do pastor são muito antigas. Não sabemos exatamente quando surgiu, mas é muito antigo. As varas eram muito usadas pelos pastores aqui e também noutras ilhas. Usavam-nas para seguir rebanhos nas encostas, falésias, ou seja, para vigiar as ovelhas e as cabras. Por muito tempo, o seu uso foi mantido dessa forma e permanece assim até os dias de hoje. O salto do pastor ainda é praticado, visamos manter o legado ancestral por muito tempo. O Monte Teide, o ponto mais alto de Espanha. Este estratovulcão, com 3.715 metros de altitude, domina a ilha de Tenerife. O seu cume fica coberto de neve no inverno, mas é um dos vulcões mais imponentes do mundo e permanece sob atenta observação. O monstro está apenas a dormir. Nada protege os habitantes do arquipélago de um despertar súbito. Sua última erupção foi em 1909. Por 10 dias, lava viscosa fluiu na encosta noroeste. Felizmente, ficou restrita a uma zona selvagem, desabitada e não causou danos. Aos pés do Monte Teide, a caldeira de Montana é uma vasta depressão de 140 quilômetros quadrados. Corresponde ao colapso de um antigo cone vulcânico que antes cobria toda a área. A 2.000 metros de altitude, esta planície protege uma rara e preciosa biodiversidade floral. Com giestas do Teide e flores de gili, desbotadas no inverno os pinheiros das Canárias, endêmicos, são as únicas árvores a 2.000 metros de altitude. Estas coníferas aproveitam o mínimo de nevoeiro. Retêm a umidade com as suas longas agulhas. Vários trilhos marcam a paisagem lunar do parque.
Um teleférico facilita o acesso ao cume do Monte Teide, exceto em caso de fortes nevões. La Orotava é uma pequena vila na costa norte da ilha. Fundada por colonos espanhóis no século XIV, é a mais antiga de Tenerife. No centro da cidade velha, a Igreja da Conceição tem uma fachada de lava barroca rica em detalhes. Duas torres sineiras de 24 metros ladeiam a fachada. A varanda de ferro forjado em sua fachada ilustra que La Orotava ostenta as mais belas casas tradicionais do arquipélago. Na Cidade Velha, mansões aristocráticas exibem fachadas com varandas ricamente decoradas. Essas varandas baseiam-se em modelos da Andaluzia e de Portugal. As casas são feitas do cerne do pinheiro canário resinoso, também chamado teia. Elas resistiram ao tempo devido à durabilidade desta espécie local. As varandas da Casa de los Balcones são de 1632. O pátio interior desta casa é uma obra de arte, pela arquitetura e decoração das suas varandas de 2 andares. O interior da casa é original, dos pisos de madeira aos tetos em caixotão. A Casa de los Balcones é um dos melhores exemplos da arquitetura canária. Entre os prédios históricos em La Orotava, há moinhos. Antigamente moíam milho, trigo e painço, base alimentar dos ilhéus. Farinha de gofio é essencial à culinária canária. Esta farinha é feita de cereais torrados e moídos, legado direto dos guanches, os primeiros habitantes das ilhas. La Máquina é um dos poucos moinhos ainda em atividade na ilha, como nos explica Alexis Garcia. Vou explicar como é o processo. Primeiro, o grão chega. É selecionado e torrado no forno. Esperamos 24 horas para arrefecer. Esse é o método convencional. Alguns moinhos usam arrefecedores, mas aqui não. Usamos o método tradicional. Após 24 horas a arrefecer, moemos para obter farinha de gofio. Pode ser feito com qualquer cereal ou leguminosa, como grão de bico, lentilhas ou com aveia, como aqui. Temos inúmeras variedades. Antigamente, os moinhos usavam a água. A água descia ao canal, usada pelos 13 moinhos da aldeia. Por fim, chegava ao último moinho cá embaixo. Mas usamos eletricidade. Esta é a primeira turbina movida a água que gerava eletricidade. Daí o nome do moinho. Foi a primeira máquina a chegar aqui em La Orotava. As primeiras vinhas na ilha foram plantadas em 1497 por Fernando de Castro, de Portugal. Séculos depois, a produção de vinhos Malvasia era a fonte de renda principal da ilha. A filoxera nunca as infectou, então algumas videiras têm mais de 100 anos. Resultam de castas tradicionais, cuidadas por gerações de viticultores. Na propriedade do Museu da Malvasia, Maricele Adam cuida das vinhas. A nossa vinha possui características muito singulares. Aqui, empregamos o método de cordão trançado de cultivo conhecido como rastra em espanhol. Produz vinhos muito originais.
Como eu sempre digo, o vinho é uma questão de solo, clima e, claro, da casta. Há também o talento do enólogo, a mão humana ou feminina, no meu caso. Estes cordões trançados possuem uma idade entre 160 e 170 anos. Não há registro de viticultura além desta data, estimando-se que este método foi estabelecido há 160 a 180 anos. Este método desenvolveu-se por necessidade, está ligado ao tipo de solo e à topografia da região. Canárias nunca foram infectadas pela filoxera. Sempre plantamos vinhas não enxertadas. Simplesmente pegamos num redento e plantamo-lo no solo. Não precisamos de um porta-enxerto especial como fazem no resto da Europa, em Espanha e em todo o mundo. É preciso enxertar as vinhas. Icod de los Vinos faz jus ao nome. Todos os anos, realiza-se um festival de vinho Malvasia na festa de São Andrés. No Museu da Malvasia, Hermógenes Vera recebe os visitantes. A Malvasia que utilizamos é uma variedade aromática de uva encontrada apenas em Tenerife e na ilha de La Palma. Ela foi trazida para as Ilhas Canárias no fim do século XV. Shakespeare. Vinhos das Ilhas Canárias cerca de 40 vezes. Shakespeare viveu no final do século XVI, assim como Manuel Kahn, John Lowndes e Walter Scott. Esta roupa data da época de Casanova. No seu diário, ele confessou usar vinho doce canário para seduzir damas. Esta é uma imagem de Catarina, a Grande. Dizem que ela começava todos os dias com um copo de vinho das Canárias. Assamos castanhas para a festa de São Andrés. Vinho tinto e castanhas são a comida tradicional neste dia. Pequenas castanhas assadas com um pouco de vinho tinto é a tradição nas Ilhas Canárias na véspera do dia de São Andrés. Ele é o padroeiro dos viticultores e colhedores. Celebramos aqui em Tenerife uma festa do vinho no seu dia. Icod de los Vinos é famosa muito para além da ilha por um monumento vegetal estranho, mas magnífico. Este é o maior e mais antigo dragoeiro conhecido no mundo, com mais de 800 anos. Dragoeiros não são árvores. Essas plantas enormes pertencem à família do aspargo. Essa estranha planta tem o nome do seu sangue de dragão, uma resina vermelho-sangue, brilhante, secretada ao cortar a casca. Este dragoeiro antigo no Jardim Botânico de Icod é um emblema das Ilhas Canárias. Em Icod, a 29 de novembro, as adegas abriam-se a todos. Eventualmente, essa celebração virou o famoso festival Tablas de San Andrés. Esta tradição festiva ocorre na época do primeiro vinho. Antigamente, os viticultores deslizavam os enormes barris de madeira pelas ruas, das terras altas agrícolas para a costa, para os limpar. Esta transumância de grandes barris por estas ruas íngremes devia ser muito caótica, barulhenta e bastante espetacular. Embora os barris já não sejam transportados assim, o ambiente agitado permanece. Durante o festival, é possível e até incentivado descer as ruas mais íngremes da vila em trenós improvisados.
As crianças da vila não têm aulas neste dia. Assim, até os mais novos podem participar nesta diversão urbana em total segurança. As ruas são fechadas ao trânsito para a ocasião. A prancha é fabricada em metacrilato. Basta adicionar umas alças para se segurar e para travar. Às vezes, coloca-se um pouco de espuma para sentar, para não doer muito nos solavancos. E é só. Os participantes mais jovens são supervisionados e as descidas são escolhidas. Mas há outra categoria, mais desportiva. Já não estamos na mesma classe. Aqui, o objetivo é claramente a velocidade. Mas é sempre divertido. A ilha de Lanzarote, situada a leste do arquipélago, é a mais próxima da costa africana. Ao amanhecer, parece terracota queimada sob o sol implacável. Das Ilhas Canárias, Lanzarote é o ponto mais alto. O auge das paisagens vulcânicas, fabulosas e cativantes. Lanzarote tem 60 por 25 quilômetros. A 140 quilômetros da costa de Marrocos, com um relevo baixo, tem um clima desértico subtropical. Teguise, situada numa vasta planície interior, foi das primeiras cidades fundadas nas Canárias. Antiga capital, perdeu seu estatuto para Recife em 1847. A cidade aristocrática preservou seu legado arquitetônico e histórico. Em 1402, Jean de Bettencourt, nobre normando, saiu de França para conquistar as Canárias. Após sua conquista, Bettencourt voltou à França. E Matthew de Bettencourt, o sobrinho, assumiu a administração. Matthew esforçou-se para governar a ilha e, para aliviar tensões locais, casou-se com a filha de Guardafi, o último rei consciente da ilha. Em 1418, Mathieu de Bettencourt fundou uma pequena cidade real. Deu-lhe o nome da sua mulher, a princesa Teguise. Mesmo antes de ser capital, a Recife era a entrada de Lanzarote. No início do século XV, era um dos portos mais seguros das Canárias. No centro da cidade, a Lagoa de Sanginés é um refúgio pequeno, charmoso e pitoresco. É um local pacífico e popular. Muitos barcos de pesca atracam. Apreciadas pelo charme pitoresco, estas margens tranquilas marcam o assentamento original. A Recife é uma capital pequena e tranquila, com atmosfera espanhola. Perto da área comercial,
ruas estreitas e praças arborizadas são oásis de frescor. Arrecife é uma cidade pequena e agitada, mas em escala humana. No centro da cidade, o calçadão e a praia de areia são muito apreciados por todos. Apenas o Grand Hotel, o edifício mais alto da ilha, destoa na paisagem. Sua inauguração em 2004 foi muito polêmica. O edifício desviou-se claramente da política de preservar um ambiente unificado na ilha e, acima de tudo, evitar o turismo em massa. Continuando pela Cali Real, a Ponte Las Bolas leva ao Castelo de São Gabriel, situado em uma ilha. Esta fortaleza armada foi feita para repelir piratas. Feito de pedras de lava, abriga o Museu de História de Arrecife. César Manrique, artista mais famoso das Canárias, cresceu às margens da lagoa. Um artista talentoso, Manrique foi pintor e escultor, além de arquiteto. Ele também defendeu a identidade cultural e as áreas selvagens de Lanzarote, sua ilha natal. Ao norte de Arrecife, uma das primeiras casas do artista, hoje sede da Fundação Manrique. Esteban Armas, arquiteto e membro da Fundação, conhecia Manrique, com quem fez muitos projetos. Estamos agora na Fundação César Manrique, um local que serviu como a primeira casa projetada e habitada pelo artista. Esta era a casa que César construiu sobre bolhas vulcânicas. Ele morou nesta casa por anos antes de criar uma fundação e legar todas as suas obras. Com o passar do tempo, ele a transformou em um museu e foi viver em outra casa na vila de Haria. César Manrique foi um artista notável, sendo de fato o mais renomado e celebrado de toda a ilha de Lanzarote. Ele iniciou a carreira como pintor. Sua formação era pictórica, mas por toda a vida ele se envolveu em outros projetos, sempre artísticos e relevantes ao ambiente. César Manrique exerceu uma influência considerável em Lanzarote, e tal influência é perpetuada através da Fundação César Manrique. Ao enfatizar os valores culturais e ambientais da ilha, ele teve uma influência enorme. Através de sua obra, ele tornou esses valores conhecidos no mundo inteiro e, de certa forma, permitiu que os habitantes redescobrissem sua própria ilha. Ele via a beleza da ilha, sobretudo nas áreas vulcânicas. Há uma beleza real nas correntes de lava que muitos não enxergam. Manrique trouxe esses valores para o primeiro plano e os dotou de uma dimensão universal. Deu-lhe significado e sentido, o homem a viver com o seu ambiente, o homem a coexistir com o vulcão. Sua obra, a própria ilha. Em 1992, suas obras deram à ilha identidade própria. Mas também havia sinais da relação que o artista tinha com Lanzarote. Em todo o arquipélago, Manrique transformou a natureza em arte. Criou miradouros e belvederes. Estes locais abriam-se para paisagens grandiosas que realçou e tornou acessíveis a todos. O Mirador del Rio é um exemplo destes locais. Ele funde arte e natureza, tal como Manrique havia. Situado nas falésias do Risco de Famara, no norte da ilha, o miradouro fica a 400 metros de altitude e oferece uma vista espetacular.
O interior do Belvedere possui grandes espaços abobadados e esculturas em ferro forjado. Dos terraços, os visitantes podem ver pequenas ilhotas. A Ilha Graciosa, em primeiro plano, faz parte de uma vasta reserva natural marítima e selvagem. O Mirador del Rio é o local imperdível em Lanzarote. Permite-nos ver a paisagem pelos olhos do artista e entender sua visão da ilha. Manrique tinha sem dúvida um talento imenso, um talento raro e de muitas formas benéfico. Lanzarote é um bom exemplo de turismo sustentável e de respeito pelo ambiente. Há uma unidade nas casas baixas caiadas, na harmonia de suas vilas e aldeias tranquilas, e ausência total de painéis publicitários. Com paisagens e vistas naturais encantadoras, esta ilha canária é uma delícia de se visitar. Fuerteventura é a etapa final da viagem. A mais antiga das Ilhas Canárias fica a 100 quilômetros da costa africana. Fuerteventura tem as paisagens mais áridas do arquipélago. A ilha tem uma costa arenosa rodeada por águas turquesa. Com mais de 150 quilômetros de praias de areia branca, Fuerteventura merece a sua fama de ser a praia das Canárias. No nordeste da ilha, as praias se estendem pelo inesperado deserto em miniatura. Este é o Parque de Dunas de Corralejo. É um lembrete aos visitantes da proximidade geográfica do deserto do Saara. Este deserto minúsculo abrange apenas 26 quilômetros quadrados. Não tem ligação com o seu homólogo africano. É o resultado de deslocamento natural das areias costeiras, devido à força dos ventos. Este vento que esculpiu a ilha inspirou seu nome, Fuerteventura. O pior vento é a calima, um vento leste forte e quente, cheio de areia e poeira do Saara. Moinhos apareceram na ilha no século XVIII. Foram construídos como os moinhos de Castela, Espanha. Existem quase 1000 deles. Caracterizam a paisagem rural do interior. A água do aquífero irrigava as planícies, tornando-as cultiváveis. Moinhos tornaram a agricultura viável em terras áridas. Apesar de ter sido o celeiro das Canárias, a ilha também passou por terríveis períodos de fome. Isso resultou na emigração massiva de habitantes para outras Ilhas Canárias e América do Sul. Estes moinhos, parte da paisagem, são inseparáveis da identidade de Fuerteventura. A sul das planícies, chegam-se às primeiras terras altas.
Em 1400, a Macaronésia era habitada por povos berberes do norte de África, os Guanches. Fuerteventura era dividida em 2 reinos governados pelos líderes indígenas, Rei Guise e Rei Alose. Grandes estátuas de bronze desses reis parecem vigiar as terras que um dia foram deles. São obra do artista Emiliano Hernández. O miradouro de Morro Veloso fica a centenas de metros. Oferece um panorama completo das montanhas e de toda a ilha. A 700 metros acima do mar, a vista é deslumbrante, com 360 graus da ilha. É habitado por uma espécie introduzida em 1965, o esquilo terrestre da barbária. É uma pequena praga invasora do norte de África, segundo agricultores locais. Contudo, os grandes corvos nativos destas montanhas têm nova fonte de alimento, regulando naturalmente os pequenos roedores. Seguindo para sul, chegamos à vila de Betancúria, num vale surpreendentemente verde. Betancúria foi fundada em 1404 por Jean de Bettencourt, que a nomeou. O francês, conhecido como Rei das Canárias, estabeleceu-a como capital da ilha e centro do poder até o século XIX. Situada no interior, estava bem protegida de ataques externos. O centro histórico desta pequena cidade é considerado um dos mais bonitos de Espanha, um reconhecimento bem merecido. É muito agradável passear pelas suas ruas, entre casas coloniais e a pitoresca Praça da Fonte, à sombra de grandes árvores. Vendedores locais vendem doces de amêndoas da montanha. A amêndoa, água, açúcar e a própria amêndoa em si. A água evapora. Ficam apenas as amêndoas e o açúcar restantes. Em apenas 2 minutos e já está caramelizado. Imersa numa atmosfera intemporal, Betancúria é uma bela paragem no sul. Para chegar à costa oeste, temos de atravessar o Parque Rural de Betancúria. Aqui, a paisagem tem uma geomorfologia única. Colinas arredondadas e encostas suaves, separadas por ravinas profundas. É a formação mais antiga das Canárias. Sua complexidade atesta erupções submarinas de 20 milhões de anos. Após o levantamento da ilha há 12 milhões de anos, estas formações geológicas emergiram como terra. A costa oeste aparece finalmente. Ao longe, as falésias de Jandia. Elas marcam o extremo sul da ilha, bem no Atlântico. La Parede situa-se numa grande enseada nesta costa selvagem. Famosa pelas ondas, atrai surfistas de toda a Europa. Longe da agitação, Fuerteventura é o lugar perfeito para relaxar e recarregar energias. Aqui acaba a nossa viagem. Situadas na costa africana, estas ilhas espanholas, com suas cidades históricas e vilas pitorescas, suas costas selvagens, picos montanhosos imponentes, de suas planícies áridas e vulcânicas às florestas primárias. Tudo contribui para fazer das Ilhas Canárias um arquipélago de 1000 facetas, nascido do fogo e embalado pelo Oceano Atlântico.